a lista através do WhatsApp, tá bom? Irmãos, nosso Tadel hoje é Tadel Teológico, então nós vamos estar começando um novo tema, que é o tema de escatologia. Pode baixar um pouquinho mais meu microfone, por favor. E eu quero apresentar para vocês o material que nós vamos estar usando como base. Eu enviei nos grupos lá dos setores, enviei nos grupos dos ministérios. Eu vou pedir que os líderes reenviem os 2 materiais que eu mandei, vocês reenviem no grupo das células. Então, o primeiro material é esse aqui, que é Fundamentos Bíblicos de Escatologia. Então, é uma apostila de 311 páginas, é um material bem denso, pesado em todos os sentidos, né? Tanto do conteúdo, né? São 311 páginas, e aqui nós temos o pré-milenismo apostólico. O pré-milenismo apostólico é o que nós, como igreja, acreditamos e pregamos. Esse material ele não pode ser vendido, certo? É do iHope, o Mike Bickle, que é o fundador do iHope, ele que escreveu esse material. Então nós não estamos vendendo isso aqui. Nós repassamos em formato digital, está aí já no grupo das células, e em todos os grupos de ministério já tem essa apostila em formato digital. Agora, se você quiser ela em formato físico, porque tem pessoas que querem a apostila mesmo para anotar, para riscar, para grifar. Então, o nosso irmão Pelé, né, que não é o jogador de futebol, mas é o nosso irmão Pelé, ele vai fazer as cópias por encomenda, certo? Então você encomenda a ele que eu quero a apostila física. Então você vai pagar só as cópias a ele, certo? Então ele está cobrando 9 centavos da cópia, mais R$ 2,50 da encadernação. Então você faz a conta aí, que você vai descobrir quanto é que custa. Eu não sei, alguém faz aí para mim, 311 vezes 9 centavos, mais R$ 2,50. Enquanto estão fazendo a conta, tem esse outro material também do iHope e do Mike Bickle, que é mais fininho, são 103 páginas, mas é o guia de estudo do livro do Apocalipse. Então ele pega o livro de Apocalipse e ele esboça o livro e explica todo o livro do Apocalipse, né, as seções cronológicas. Então esse daqui, na verdade, está dentro desse, mas aqui está mais explicado, certo? Então, é mais fininho, também vai sair mais em conta. Alguém fez a conta aí para mim? 311 vezes 9 centavos, mais R$ 2,50. R$ 30. 30,50? Ok. Então, quem quiser essa apostila aqui, ela é R$ 30,50. Preço de custo, só as cópias. A gente não está e nem pode lucrar nada em cima dela. Aí faz para mim essa aqui agora, 103 vezes 9 centavos, mais R$ 2,50. Que aí quem quiser já encomenda as duas. Eu recomendo, eu gosto de pegar no papel, né? Eu gosto de sentir o cheiro de papel. Ainda sou da moda antiga. Alguém já fez aí? 11,80. 11,80, 30,50. Então as duas vai dar R$ 42 aproximadamente. Eu recomendo que você que gosta de estudar, você que quer conhecer a fundo mesmo a escatologia pré-milenista apostólica, que você adquira isso, porque você vai ter como estudar a fundo. A gente aqui vai pegar alguns pontos, não tem como em 3 Tadéis, 4 Tadéis teológicos dar uma apostila de 315 páginas, não tem como. Então a gente só vai dar o resumo aqui. Quem acessou aí em formato digital, nos grupos, então você pode abrir na página 6. Se você está aí nos grupos aí de setores, nos grupos de ministérios, abra aí na página 6. E os líderes podem reenviar, por favor, pedir que os líderes reenviem, porque às vezes as pessoas nem estão no grupo de setor
e nem estão nos grupos de ministério. Então, que os líderes reenviem para os grupos das células. Pode já passar para o próximo agora. Por que nós devemos estudar o fim dos tempos? Alguém pode questionar, é muito complicado, para que estudar isso? E nós temos aqui algumas razões. A primeira razão, isso aí está na página 7 da apostila. Na página 6 é a introdução, e ele diz o seguinte, que nós temos que ser como os crentes de Bereia. O que é que os crentes de Bereia fizeram quando Paulo pregou o evangelho para eles? Quem lembra o que foi que os crentes da cidade de Bereia fizeram? Paulo chegou lá, pregou o evangelho, eles ouviram, mas eles tiveram uma atitude. Qual foi? Consultar as escrituras para confirmar se o que Paulo estava falando era realmente como a Bíblia dizia. Então, a expressão crente bereano é aquele crente que não só engole tudo, ouve e já aceita. Não, o crente bereano é aquele que ouve, mas ele vai pesquisar, ele vai conferir se o que o pastor, se o que a pastora está pregando realmente é a palavra de Deus. E isso não está errado, certo? Não está errado. Nós temos que conferir mesmo. Por quê? Porque muito engano, heresia, muita mentira vai ser pregada, está sendo, na verdade, pregada em nossos dias. Então nós temos que ser como os crentes de Bereia, e Paulo disse que eles eram mais nobres do que os de Tessalônica. Vamos lá. Por que então estudar o fim dos tempos? A primeira razão é porque a geração da volta de Jesus é a mais dramática de toda a história. Dramática aqui não é de drama, certo? Não é de fazer drama, mas é no sentido de que nós estamos vivendo os dias que antecedem a vinda de Jesus, e nós experimentaremos dois grandes extremos. Dramático nesse sentido. Nós vamos ver pessoas extremamente apaixonadas por Jesus, gente que vai buscar o Senhor de todo o coração e vai buscar avivamento e vai buscar um coração em chamas, mas ao mesmo tempo nós vamos ver o grande aumento do pecado, da imoralidade, da prostituição, da mentira, do engano, das trevas. Haverá um grande aumento das trevas e haverá um grande aumento da busca por Deus. Por isso que a geração da volta de Jesus vai ser a mais dramática de todas. Enquanto a igreja vai experimentar um grande avivamento, a terra vai mergulhar em profundas trevas, como nunca antes aconteceu. Então essa é uma geração de extremos. A gente está vendo o quê? Uma polarização em todos os sentidos. Já viram que nós estamos vivendo um tempo onde ou você é preto ou você é branco, né? Ou você, é esquerda ou você é direita. Ou seja, há uma polarização. Essa é uma tendência. Essa é uma tendência mundial, onde as pessoas estarão polarizadas em extremos. Ou estarão mergulhadas no pecado, ou estarão incendiadas pelo Espírito Santo. Você vai estar em que lado? Eu vou estar do lado direito, à direita do Cordeiro. Segundo, porque a geração da volta de Jesus é a geração que o coração e a liderança de Jesus vai se manifestar abertamente às nações. Jesus, ele vai se revelar como rei, guerreiro, e ele vai se revelar como juiz e noivo. A liderança de Jesus vai aparecer abertamente. Nos últimos dias, Jesus, ele governará as nações com cetro de ferro. Então essa geração experimentará Jesus na liderança, como nunca antes. Hoje nós temos Jesus governando no céu, mas ele governará literalmente esta terra. Então essa geração da volta de Jesus vai experimentar a liderança dele abertamente às nações. Pode passar. Quarto motivo para a gente estudar, fim dos tempos. Terceiro, desculpem. Porque a geração da volta de Jesus é a geração mais referida na Bíblia. Pode parecer isso, poxa, eu nunca percebi isso. Então você precisa ler mais e você precisa estudar mais. Gente, 150 capítulos da Bíblia fala sobre o fim dos tempos.
150. A Bíblia, quantos capítulos tem a Bíblia? Quem sabe aqui? Sem consultar Google agora. Quem sabe dizer quantos capítulos tem a Bíblia toda? Vamos para um leilão. Quem chuta aí? Chuta aí. 1.500. Quem dá menos? 1.200. Quem dá menos? Quem dá mais? 700. 850. Mais. 900. Mais. Não, senão a gente vai passar a noite toda aqui. 1.189 capítulos. 1.189 capítulos. De 1.189, 150 corresponde a mais de 10%, fala sobre o fim dos tempos. É muito material. Se você levar em conta todos os outros assuntos, tem assuntos que a Bíblia fala muito. Fim dos tempos, dinheiro, inferno. São assuntos que a Bíblia fala muito. Então, essa é uma geração que ela é muito referida e muito citada na Bíblia. Quarta razão para a gente estudar o fim dos tempos. É porque é a geração que Deus escolheu para revelar e anunciar sinais proféticos. É nessa geração que os sinais proféticos aparecerão, irmãos. Nós veremos com o nosso olho nu, nós veremos o cumprimento das profecias diante dos nossos olhos. Já pensou? Nós seremos privilegiados em ver as profecias bíblicas se cumprindo. Porque essa é a geração dos sinais proféticos. Pode passar. Agora, ele coloca aqui 7 motivos para a gente compreender o fim dos tempos. A gente precisa estudar os fins dos tempos por motivos que sejam realmente motivos reais. Não é só para ficar tendo conhecimento vazio e tolo. Né? Não é conhecendo o fim dos tempos para ficar vivendo paranoia, onde o pessoal vê o diabo em tudo, exalta mais o poder de Satanás do que o de Deus. Estuda o final dos tempos para ficar fazendo medo aos outros. Eu mesmo cresci com medo do fim dos tempos. Eu cresci com tanto medo do fim dos tempos que eu sonhei quando eu tinha 8 anos de idade, que a minha avó era arrebatada e eu ficava gritando na Avenida Santo Antônio, em frente à Pérola Joias. Que não é mais Pérola Joias, né? Eu ainda estou na década de 80. Do Magazine Pérola. E eu ficava gritando, vovó, vovó, não me deixe. Por quê? Porque eu tinha medo da volta de Jesus. Eu não tinha compreensão. A forma como a volta de Jesus, o fim dos tempos era passado, era amedrontador. Eu lembro que tinha um disco chamado A Última Trombeta. Eu tinha pavor desse disco de vinil. Eu não sei se alguém aqui já ouviu. Alguém aqui já ouviu A Última Trombeta? Era um pastor sueco com uma voz bem tenebrosa, algo bem cavernoso, e ele falando de uma visão que ele tinha da volta de Jesus. Eu tinha muito medo da volta de Jesus, irmãos. Mas aqui nós temos 7 razões muito, muito importantes para a gente estudar o fim dos tempos. Não é para ter medo, não é para a gente ficar em pânico. Você não precisa ter medo do livro do Apocalipse. Quem confessa aqui que já teve medo de ler Apocalipse? Levanta a mão, olha aí. Não, fica com a mão levantada para você olhar ao redor e ver o tanto de gente com medo. Vou ler nada, a besta fera lá no Apocalipse. Sabe quem é o maior interessado que a gente não conheça o Apocalipse? Satanás. Satanás. Ele quer que as pessoas estejam no engano. Ele quer que a igreja esteja no engano. Gente, minha visão de Apocalipse mudou. Hoje eu estou lendo Apocalipse. Inclusive eu estou no capítulo 15, 16 de Apocalipse. Estou terminando a leitura da Bíblia toda. Agora esse mês de agosto. E está sendo, Apocalipse é uma delícia. Apocalipse agora para mim é o livro dos livros. É a cereja do bolo, é o glacê do bolo de noiva que eu tanto amo. 7 razões. Primeiro, nós precisamos ter certeza da vitória, irmãos.
Nós precisamos entender que a igreja vai ser vitoriosa no fim dos tempos. Amém? Nós não vamos ser aquele tipo de crente medroso, que vai querer o arrebatamento só para fugir aqui da terra. Porque tem gente querendo arrebatamento para fugir. E o arrebatamento não vai ser fuga, não. O arrebatamento vai ser o encontro da noiva com o noivo. Não é por fuga, não é por medo do anticristo. Não, pastor, eu tenho medo de morrer de fome, porque se eu não receber a marca da besta, se eu receber a marca da besta, eu não vou comer. O que é que vai ser de mim sem comida? Olha o que os crentes pensam. Logo que pensa no Apocalipse, né? Vou ficar sem comer meu pãozinho francês. Com a marca da besta eu compro tudo, vendo tudo. Não. Nós temos que ter certeza da vitória. Vai ser o período mais dramático, mas vai ser o período mais glorioso da igreja. Amém? A igreja vai se levantar com poder e glória. As trevas vão cobrir a terra, mas a igreja vai se levantar poderosa na terra. Você tem que ter certeza da vitória. Segunda coisa, confie na soberania de Deus. Deus está no controle de tudo. Amém? O Senhor não é um Senhor de improviso. O nosso Deus não é aquele Deus, né, de arranjado, né, que foi pego de surpresa. Não, Ele é soberano sobre a história. Ele já escreveu o Apocalipse, então Ele sabe o que Ele está fazendo. Ele sabe tudo o que Ele está conduzindo. Deus está no controle, Ele nunca vai ser surpreendido. Então, eu tenho que estar em paz. Senhor, Tu estás no controle da história. No final, eu estarei com Jesus, a noiva do Cordeiro, habitando na Nova Jerusalém. Senhor, isso me dá paz, porque o Senhor está no controle. Amém? Irmãos, olha, quando a gente começa a pensar nisso, tanta coisa muda. Porque às vezes nós estamos aqui na terra sem pensar na eternidade. Nós não estamos pensando na vinda do Senhor e os nossos problemas estão nos afogando. Mas por que nós estamos aqui? Nós estamos aqui com um propósito. E a volta de Jesus é o clímax do plano de Deus. Terceiro motivo é a continuidade. Veja só, nós estamos vivendo hoje o que a gente chama de era presente. A era presente, essa é a nossa vida na era presente. Mas nós temos a era por vir, a era vindoura. Nossa vida vai continuar na era vindoura. No milênio, mesmo que você tenha morrido, mas você vai ressuscitar. E se você não morreu, você vai ser transformado. Então no milênio nós estaremos aqui, governando com Cristo. A nossa vida vai continuar. Alguns até arriscam que as recompensas no milênio nos surpreenderão. As recompensas no milênio serão gloriosas. Nós continuaremos a nossa vida. Há uma continuidade, irmãos. Você não pode ficar pensando na era presente como a única, como se a nossa vida aqui 70, 80 anos fosse tudo. Pode passar. Quarto motivo. Eu estou resumindo, né? Porque não tenho como ler tudo aqui, mas você que vai ter a apostila, ou digital ou física, você vai poder ler aí com mais profundidade, né? Pode acessar já o seu WhatsApp aí, eu dou permissão, para isso eu dou. Entra nos grupos aí de setor, tem duas apostilas, essa e a outra, essa daqui é Fundamentos Bíblicos de Escatologia. Quarto motivo é o fascínio. Quando a gente começa a pensar em Jesus como rei e noivo, isso nos fascina. A beleza de Jesus, a formosura de Jesus. Como é que uma noiva vai casar com um noivo sem estar fascinada? Homens aqui, você queria casar com uma noiva que não estaria te amando e fascinada por você na véspera do casamento? Quem queria casar com uma noiva assim? Que ela não tem fascínio nenhum, que ela não te deseja, que ela não te ama, que ela não quer você. Os namorados, os noivos aqui, que quem já casou, né, já passou por essa fase. Mas os noivos, os namorados aqui, o que é que você sonha? Que você vai casar com alguém apaixonado por você, que vai sonhar com o dia da tua entrada na igreja. Você fica na expectativa, como será que ela está?
Animou-se. Fique quietinho, viu? Fique quietinho. Fascínio. A beleza de Jesus nos fascina. Nós estamos sendo liderados pelo nosso noivo, pelo nosso rei. Agora volta para cá. O momento de diversão passou, agora vamos para o que é sério. A liderança de Jesus nesses últimos dias está se tornando mais clara. Isso tem que provocar em nós mais fascínio, mais beleza. Nós temos que nos apaixonar mais por Jesus, porque é isso que vai nos preparar para o encontro com Ele. Uma noiva apaixonada, amém? Não é uma noiva fria, indiferente, preocupada só em prosperar aqui na terra, em ficar rica, famosa. Uma noiva que está centrada em si mesmo, ela não está preparada para o casamento. A noiva está preparada quando ela coloca o noivo como centro e alvo da sua devoção. Quinto motivo, direção. Nós temos que estudar o fim dos tempos, porque nós não podemos ficar como um barco à deriva, boiando. É uma bússola. Aqui diz, uma bússola numa tempestade. O mundo, queridos, vai piorar cada vez mais. O mundo vai piorar cada vez mais. Poxa, pastor, eu queria sair desse Tadel, com uma outra palavra. Mas não existe outra palavra. A igreja vai crescer em poder e glória, mas o mundo vai afundar cada vez mais no pecado. Catástrofes mundiais, cataclismas vão acontecer. O mundo em convulsão, a economia em convulsão, líderes políticos que não sabem o que fazer. E nós precisamos de uma bússola, queridos. Nós não podemos ser pegos de surpresa. Você não pode ficar como uma pessoa à deriva que não sabe para onde está indo. E o pior, tem crente que vai se ofender quando Jesus voltar. Tem crente que vai ficar ofendido. Por quê? Porque Jesus não vai voltar como bebê. Jesus não vai voltar com aquela cara piegas que tem nos quadros por aí. Aquele Cristo velho, morto, amarelo, vencido. Jesus voltará como guerreiro. Jesus voltará para pisar o lagar. Tem gente que vai se assustar. Os politicamente corretos, como é? Um Deus de amor que vai vir destruir os ímpios. Porque Ele é amor, mas Ele é justiça. E alguns vão se ofender. Você precisa estar preparado. Outra coisa. Nós cremos no pré-milenismo apostólico, por quê? Porque o pré-milenismo apostólico é pós-tribulacionista. Nós somos pós-tribulacionistas. O que é isso? Nós cremos que a igreja atravessará a grande tribulação. E que o arrebatamento acontecerá no final da grande tribulação. Existe uma grande ala evangélica que crê no pré-tribulacionismo. Ok, são nossos irmãos em Cristo, amamos, nós não vamos discutir por isso, mas eu fico com medo do que vai acontecer com crentes que acham que serão arrebatados antes da tribulação e quando não forem arrebatados, o que eles farão? Se ofenderão contra o Senhor, porque o Senhor disse que seríamos arrebatados antes da tribulação e não fomos. Cadê? Cadê Jesus? Cadê as promessas do Senhor? Alguns apostatarão da fé. Alguns serão seduzidos e enganados pelo anticristo. Crentes serão enganados. Crentes receberão a marca da besta. Então nós precisamos de uma bússola. Nós precisamos saber exatamente o que vai acontecer passo a passo na história até o fim. Porque nós não seremos um navio perdido em alto mar. Nós teremos uma bússola que nos aponta para um porto seguro. Amém? Número 6, urgência. Nós precisamos estudar o fim dos tempos. Por quê? Porque a urgência faz com que a gente ore mais. Aqui diz, aumentar a nossa fé para crer que a intercessão, a oração da igreja, a intercessão da igreja vai minimizar os efeitos da maldade. A maldade vai ser tão grande, irmãos, mas mais na frente a gente vai ver que vai ter bolsões de misericórdia na terra.
A gente vai ver sobre isso. A terra vai ser inundada com o pecado, como o Egito foi castigado com as pragas, mas havia um bolsão de misericórdia, chamado Terra de Gósen. Então a igreja, através das orações e da intercessão, por um sentimento de urgência, os crentes vão orar e a misericórdia de Deus vai guardá-los. E Deus vai trazer provisão sobrenatural. Amém? E por último, nós temos que estudar, o fim dos tempos, para ter confiança no que estamos estudando, para que a gente possa assimilar essas verdades. Isso tem que ser como os crentes do primeiro século. Eles viviam como se Jesus fosse voltar naqueles dias. Os crentes do primeiro século, eles tinham isso. João, escrevendo 1 João, ele diz: filhinhos, já é a última hora. Olha como João escreveu: filhinho, já é a última hora. Ou seja, o apóstolo João, ele cria que ele estava vivendo os últimos dias. E não foram os últimos dias, mas eles viviam nessa confiança. Jesus tinha dito, então se Jesus disse, vai acontecer. Amém? Então são essas as razões, para nós estudarmos e compreendermos o fim dos tempos. Pode passar. Agora vamos ver algumas tendências, pessoas, figuras importantes e eventos positivos. Primeiro nós vamos ver os positivos. Tendências, pessoas e eventos positivos no fim dos tempos. Pode passar. Nós temos uma expressão bíblica chamada o dia do Senhor. Então no Antigo Testamento você vai ouvir essa expressão, o dia do Senhor, o dia do Senhor. Abre comigo em Joel 2. Joel 2:11. Olha, queridos, eu estou crendo que esse estudo de escatologia vai despertar os nossos corações para orar mais, para buscar mais Jesus, para amá-lo mais. Amém? O estudo de escatologia vai provocar em nós um avivamento pela Bíblia, um avivamento de oração. Então, se fosse você, eu não perdia as terças, mas mais do que isso, eu acho que você deveria sim ter a apostila e você deveria estudar a apostila profundamente, mergulhar mesmo nas Escrituras. Joel 2:11 diz assim: sim, grande é o dia do Senhor. Dia aí está com D maiúsculo. Sim, grande é o dia do Senhor. É o final do versículo 11. E muito terrível. Quem o poderá suportar? Essa expressão dia do Senhor está em todos os livros proféticos, praticamente. Os profetas, eles se referiam ao dia do Senhor. Dia com D maiúsculo. A outra referência que a gente vai ler aí é Malaquias 4:5. Malaquias 4:5. Eis que eu enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então nós temos aqui dupla natureza para o dia do Senhor. Nós temos um grande dia e nós temos um terrível dia. O dia do Senhor, ele vai ser grande para alguns, mas ele vai ser terrível para outros. Aí de novo, eu pergunto a você, de que lado você vai querer estar? Onde o dia do Senhor vai ser grande e glorioso, onde o dia do Senhor vai ser terrível? O dia do Senhor vai ser grande para quem? Para os crentes. Para os que clamam no nome de Jesus, porque experimentarão o maior derramar do Espírito de toda a história. Joel 2:28. Vocês sabiam, irmãos, que desde criança, eu estou crendo no derramar do Espírito de Joel, profetizado por Joel 2:28. Desde criança. Eu lembro que eu era criança e a esposa do meu pastor, a missionária, ela tocava sanfona. Olha aí, Damião, tá vendo? Vai se animar de novo, daqui a pouco ele começa Ele toca sanfona, esse nosso amigo. Ela tocava sanfona, e eu lembro ela tocando sanfona e cantando: a profecia de Joel está se cumprindo. E qual era a profecia de Joel? Era Joel 2:28.
E ela cantava, dizendo que o Espírito Santo ia ser derramado. Então eu cresci ouvindo sobre Joel 2:28. Joel 2:28 teve o primeiro cumprimento onde? Em Atos 2. Em Atos 2, a profecia de Joel 2:28 começou a se cumprir. Aí tem gente que diz que já se cumpriu tudo. Vê aí comigo Joel 2:28. E acontecerá depois de todos os acontecimentos dos versículos anteriores. Então você tem que ler o capítulo 2 para saber o que é que vai acontecer. Então acontecerá depois de tudo o que foi dito até o verso 27, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu. Olha o dia do Senhor aí. Derramado o espírito é o grande dia do Senhor para a igreja. Agora começa o terrível dia do Senhor para os não crentes. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça, que não são esses incêndios que estão acontecendo agora na Amazônia. Vai ser muito, 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 muito pior, certo? Nem se preocupe que ainda não é. O sol se converterá em trevas, ou aqui por causa da fumaça, ou por causa de eclipse, mas o sol vai escurecer. Vocês viram que São Paulo, semana passada, 3 horas da tarde, a cidade estava escura, por causa da fumaça. Então é mais ou menos isso aqui. A lua em sangue. Lua em sangue ou é um eclipse lunar, a lua fica bem vermelha, ou por conta também de muita fumaça no céu. Antes que venha o grande, para nós o grande, para os não crentes, e terrível dia do Senhor. Então o dia do Senhor tem essa dupla natureza. Para nós, o grande derramado Espírito profetizado por Joel. Para os rebeldes, para os não crentes, né? Quem está aí na apostila, eu estou na página 11, tá bom? Lição 2, página 11. Para os rebeldes, eles testemunharão os juízos de Deus jamais vistos. Isso está onde? Apocalipse, capítulo 6, até o capítulo 20. De 6 a 20 de Apocalipse é o derramar da ira de Deus sobre a terra. Deus estará julgando a humanidade por todos os seus pecados, por terem negado Jesus, por terem matado os profetas, por terem rejeitado a palavra de Deus, blasfemado contra o Senhor. Deus julgará a terra. Então esse é o grande e terrível dia do Senhor. Ok? Agora também já vou dar uma dica aqui. Tem o amplo dia do Senhor e tem o estreito dia do Senhor. A gente precisa também diferenciar isso. O amplo dia do Senhor vai ser toda a grande tribulação. Então, o dia do Senhor, na verdade, amplo, durará 3 anos e meio. Esse é o amplo dia do Senhor. Agora, o estreito dia do Senhor. O estreito dia do Senhor é quando Jesus desce para encontrar com a igreja que vai ser arrebatada, encontrá-la nos ares, e ele então voltará para estabelecer o seu reino na terra. Então esse é o dia estreito do Senhor. Então, o dia do Senhor também pode ter esses 2 aspectos. Pode passar. Quais são as tendências? Nós vamos ver isso aqui, e eu creio que só vai dar para ver isso mesmo hoje, certo? Por isso eu preciso que você leia a apostila, porque vai ter muita coisa que não vai ser falado, não é possível falar aqui em 1 hora. Então, se você é um estudioso, tu vai ter material aqui para uns 1 ano, 2 anos de estudo, no mínimo. Primeira tendência, nesse período do dia do Senhor, que é o grande dia do Senhor, o amplo dia do Senhor. Primeira tendência é que a igreja será vitoriosa e cheia da glória de Deus. Isso me anima muito. Amém? A igreja vai estar sendo preparada como noiva. Veja aí, coloquei o versículo de Efésios 5:27. Mas antes, né,
Deixa eu ler aqui. A igreja será pura e sem mácula, pois terá um estilo de vida do Sermão do Monte. Lembra da pregação aqui do Sermão do Monte? Quem lembra da pregação do Sermão do Monte? O que foi que a pastora disse sobre o Sermão do Monte? Que o Sermão do Monte é o quê? A constituição do Filho de Deus, de um Filho de Deus. Um Filho de Deus precisa se adequar ao Sermão do Monte. O Sermão do Monte é o estilo do cristão, o estilo de viver. Fala das bem-aventuranças, mas fala de não julgar, de perdoar, de não andar ansioso, né? Fala de sermos generosos, de não servirmos a Deus e às riquezas. Então, o Sermão do Monte é completo. Nós estaremos vivendo o Sermão do Monte, e isso fará com que a igreja esteja sendo adornada para o casamento. As noivas quando vão casar, vamos pensar nas últimas horas antes do casamento, ou no dia do casamento. O que é que ela faz? Cabelo, unhas, depilação, maquiagem, vestido, não é? Então aquele dia é um dia de quê? De embelezamento. Ela gasta horas se embelezando. Para quê? Para quê? Para 1 hora de cerimônia, aproximadamente. Ela quer encantar as pessoas que estão na igreja. Sim ou não? Claro, os convidados estarão ali. Mas, no fundo, a pessoa mais importante para a noiva não são os convidados. É alguém que está no altar em pé. Que não é o pastor. Que não é o padre. É quem? O noivo. Ela se preparou para o noivo. Então, irmãos, nós estamos vendo aqui que o Sermão do Monte nos prepara para o encontro com Jesus. O que seria o Sermão do Monte? Seria a noiva ir para a cabeleireira, para manicure, para fazer depilação, para fazer maquiagem. O Sermão do Monte seria esses itens. Seria vestir o vestido, fazer alguns ajustes para que tudo fique perfeito, ajeitar a tiara no cabelo, os arranjos, o que seja. O Sermão do Monte nos prepara para o noivo. Então, se você e eu queremos ser uma igreja adornada, a gente vai ter que se adequar ao estilo de vida do Sermão do Monte. Agora vamos ler o que Paulo disse em Efésios 5:27. Vamos ler comigo juntos? Eu acho que dá para ler aí, né? Para apresentar a si mesmo, Jesus, se apresentar a si mesmo, a igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Então, esse é o retrato da noiva que vai ser apresentado ao noivo. Ele, para apresentar a si mesmo, ele está trabalhando. Que noivo maravilhoso! Por quê? Porque ele quer uma noiva, mas o que é que ele está fazendo? Ele está providenciando os recursos para que essa noiva seja bela como ele quer. É como se no dia do casamento, acho que eu não fiz isso, né? O Cristiano vai lembrar aqui. Mas é como se no dia do casamento eu tivesse pago tudo. Fui eu quem paguei o vestido? Não fui. Fui eu quem paguei o cabelo, fui eu quem paguei a maquiagem, fui eu que dei todos os recursos. Eu digo, olha aqui, eu estou financiando tudo, todo o seu processo de embelezamento, para que você se apresente a mim como noiva. É isso que Jesus fez. A maioria dos noivos aqui da terra não fazem isso. Quem faz é o pai da noiva. Mas Jesus é o tipo de noivo que ele idealizou. Eu quero uma noiva linda, mas eu vou bancá-la. Amém? Amém? Que coisa, irmãos. Isso tem que nos empolgar. Se isso não te empolgar,
eu vou botar a mão na sua cabeça e expulsar todo o capeta da tua vida. Não é? Porque se uma coisa dessa, se uma cena dessa não te empolga, você está precisando de avivamento mesmo, hein? E a gente vai terminar orando por isso. Então, primeira tendência, a igreja será gloriosa. A igreja será vitoriosa. Não é uma igreja capenga, aleijada, que se arrasta, que engana o noivo. Eu ouvi falar de uma noiva que ela enganou o noivo. E quando ela chegou lá, ela disse, espera aí, só um minutinho. Tirou a chapa, tirou um olho de vidro, deslocou o braço, que era uma prótese, né? E tirou a perna. E banguela, sem braço, sem perna e sem olho, olhou para o noivo e disse, vamos? Ele disse, fui enganado. Pensei que eu tinha casado com uma mulher inteira, né? E está só os cacos aqui. Eu sei que é mentira essa história, né? Não é possível. Mas já conheci outras histórias piores do que essa. Piores. Que o noivo pensava que estava casando com uma noiva e não era uma noiva. Era outra coisa. Meu Deus. Mas nós não seremos esse tipo de noiva. Amém? Nós seremos gloriosas, sem mancha, sem ruga, sem mácula. Os marmanjos aqui não perderão a sua masculinidade em dizer, eu sou a noiva do Cordeiro. Cabra macho ainda dizendo, eu sou a noiva do Cordeiro. Segunda tendência dessa época, a igreja vai experimentar unidade. E nós estamos vendo isso, né? Deus trabalhando na igreja em toda a terra. E os cristãos estão se unindo. Os cristãos estão se unindo em propósito. É interessante isso. Vocês viram que esse ano nos Estados Unidos, dia 20 de fevereiro, teve o Descend lá nos Estados Unidos, em Orlando. Então lá, 60 mil pessoas se reuniram, né, para um ajuntamento onde eles estavam orando por missionários. Aí, eles disseram, vamos fazer o Descend no Brasil. E vai acontecer o Descend no Brasil em fevereiro do ano que vem. Mas sabe o que aconteceu? No Brasil, irmãos, em menos de 12 horas, acho que foi menos de 12 horas, os 80 mil ingressos para o Descend no estádio do Morumbi foram vendidos. E eles abriram outro estádio, e em menos de 12 horas, mais 80 mil ingressos foram vendidos. E agora estão pensando em abrir o terceiro estádio. Já pensou? Eu acredito que é algo de Deus convocando as pessoas a se unirem em um só propósito. É interessante que aquilo que a gente prega aqui, você entra na internet e você vê igrejas pregando a mesma coisa. Você vê pessoas falando a mesma coisa. Você vê pessoas se unindo em torno de um só propósito. E quando a gente fala sobre pregar o evangelho, sobre evangelismo, sobre missões, isso daí está queimando tanto no coração de Deus, que as pessoas estão correndo para fazer isso. Eu tiro isso pela viagem missionária que nós fizemos em julho. Nós não fizemos força nenhuma, para levar aqueles 40 e poucos jovens. Não tivemos trabalho com eles lá. Foram obedientes. Trabalharam para Jesus com muita alegria. E eu estava dizendo, Senhor, por que isso está acontecendo? Porque as pessoas estão se engajando e se unindo, porque essa é uma tendência dos últimos dias na igreja. Amém? É das pessoas se unirem em torno de um propósito. Não é de uma placa, não é de uma denominação, não. É em torno de um objetivo. Então essa é uma das tendências. Como Jesus orou, né, em João 17, 21. A fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia. Como é que o mundo vai crer que Jesus foi enviado pelo Pai? Quando nós formos um. Por isso, irmãos, nós sempre temos que buscar a unidade.
A unidade da nossa igreja local, mas também a unidade com os crentes da nossa cidade. A cruzada, por exemplo, agora de setembro, vai ser uma ótima oportunidade de nós nos unirmos aos nossos irmãos para ganharmos almas nessa cidade. Amém? Vai ser uma semana inteira onde Garanhuns, eu creio, que vai ser impactada com o poder de Deus. Eu já estou visualizando a esplanada Mestre Dominguinhos com milhares e milhares de pessoas. Vai ser pela primeira vez na história de Garanhuns, viu? Primeira vez. O que Chiclete com Banana não consegue dar, né? O que Wesley Safadão não consegue responder, o que os artistas desse mundo se propõem a juntar multidões, mas eles não têm nada para oferecer. Eu creio que nós veremos pessoas ali unidas em um só propósito para ouvir a palavra do Senhor e que curas e milagres aconteçam naqueles 2 dias. Amém? Terceira tendência dessa época, né, desses últimos dias, é a tendência de uma grande colheita de almas. Então já estava falando sobre isso, né? Olha aí o versículo, Apocalipse 7, 9. Eis grande multidão. Queridos, diante do trono de Deus, não vai ser um pinguinho de gente, não vai ser uns poucos que vão estar lá, não. A visão de João era uma grande multidão que ninguém podia enumerar de todas as nações. Essa é a visão. E os missiólogos, eles estão dizendo que provavelmente haverá uma colheita de no mínimo 1 bilhão de almas. Amém? O mundo vai chegar à marca agora de 8 bilhões de pessoas. 8 bilhões. Nós estamos agora, exatamente agora, com 7,7 bilhões de pessoas. 7 bilhões e 700 milhões de pessoas hoje vivas no mundo. Mas até 2025, se não me engano, o mundo atingirá a marca de 8 bilhões de pessoas. E os especialistas estão dizendo que a grande colheita, Mateus 24, 14, você vai ler em casa depois, eu não tenho mais tempo. Mas ele diz que o evangelho do reino será pregado em todas as nações, como testemunho, e então virá o fim. E, queridos, nós temos que estar envolvidos nessa grande colheita. Amém? Vai ser muita gente para ser ganha e ser cuidada, e ser discipulada, e ser ensinada. E eu e você somos os trabalhadores que o Pai conta. Quarta tendência dessa época. A quarta tendência, acho que eu pulei aqui. Coloque o próximo, por favor. Eu teve um erro aqui. Mas a quarta tendência, antes dessa daí, é a salvação de Israel. A Bíblia diz que, Romanos 11, 26, que Israel será salvo. Então, nós veremos o avivamento da igreja provocando ciúmes em Israel. A igreja vai provocar ciúmes. Você sabia que quando uma pessoa cresce, ela provoca ciúmes em outros acomodados? Talvez você seja o motivo de causar ciúmes em alguém. Mas deixa, é de Deus. É de Deus. Tem gente acomodada, às vezes, numa célula, aí chega um novo, cheio de gás, aí o povo, só quer ser, ciúme começa, aí as pessoas começam, eu não vou ficar para trás também não, eu vou fazer também. É a história de Deus com Israel. Os gentios, a igreja, está provocando ciúmes em Israel, e Israel vai despertar para o Messias, para o verdadeiro Messias, no final de tudo. Ele vai ser enganado pelo anticristo. Israel ainda vai sofrer muito, gente. Infelizmente, Israel vai sofrer muito. Mas no final, Paulo disse, todo Israel será salvo. Como está escrito, virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Então essa é uma tendência, a salvação de Israel. Agora, e nós temos que amar Israel, viu, irmãos? Olha aqui para mim. Eu encontro crentes que odeiam Israel. E isso é incompatível. Um crente que odeia Israel, um crente que fala mal de Israel, você está do lado errado. A Bíblia diz, orai pela paz de Israel, prosperem os que te amam. Nós precisamos amar
Israel. Amém? Nós precisamos amar Israel. Israel tem que estar no nosso coração e nas nossas orações. Porque Israel é o povo de Deus, é a nação escolhida por Deus. Isso não muda. Pode passar o tempo que for. Quinta tendência, agora sim, o espírito da profecia. O espírito da profecia vai estar ativo na igreja, então se prepare, porque vai aumentar as visões, vai aumentar as profecias, os dons espirituais vão aumentar no meio da igreja, amém? Você vai se acordar no meio da madrugada assim, falando em línguas, e Deus vai te dar interpretação, e você vai escrever a mensagem de Deus, e você vai estar andando no meio da rua, e o Senhor vai dizer assim, vira à esquerda agora, entra ali, porque tem uma pessoa assim, 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 e você vai fazer e Deus vai te usar. O espírito da profecia vai aumentar nos últimos dias. Você quer estar nisso? Porque vai ser empolgante demais. Quem sabe vai acontecer até como Filipe. Você vai ser arrebatado de um lugar e levado para outro, para pregar o evangelho. Não é para fazer turismo não, viu? Para pregar o evangelho. Então o espírito da profecia vai aumentar. É uma tendência, queridos, da parte de Deus. Olha aí, a gente já leu, né? Joel 2, olha aí, Atos 2, que é o cumprimento daquela profecia. Próxima tendência. Estamos terminando, tá, irmãos? Próxima tendência é o paradigma da noiva. Essa é a sexta. Então, por muito tempo a igreja pregou, né, o evangelho de salvação, filhos de Deus, que nós somos servos de Deus, que nós somos filhos, que nós somos amados, que nós somos herdeiros. E sempre teve pregação nesse sentido. Mas o que é que está acontecendo agora? Uma ênfase maior na igreja como noiva. Você e eu vamos ouvir mais gente falando que a igreja é noiva, que a igreja é noiva, que a igreja se prepare. Nós vamos ver um aumento disso cada vez mais. Eu lembro que na época que eu converti, pouco eu ouvia sobre noiva. Poucas pregações falavam que a igreja era noiva, que a igreja era noiva. Hoje nós estamos vendo um aumento nesse paradigma, nesse modelo da igreja como noiva. Apocalipse 22, 17. O Espírito e a noiva dizem vem. Mas qual é o paradigma da noiva? É uma igreja devotada a Jesus. É uma igreja apaixonada por Jesus, que é o noivo. Esse é o paradigma da noiva. Então eu volto a te dizer, não é uma noiva desleixada, descabelada, amarrotada, mal-humorada, uma noiva fria, indiferente. O paradigma da noiva é de uma igreja que vai cada vez mais se apaixonar por Jesus. Quem quer se apaixonar mais por Jesus? Sétima tendência será um mover. Coloque aí. Pode passar. Um mover de adoração e oração. Nós estamos nisso. Vai aumentar esse mover de adoração e oração. Nós vamos ver pessoas se engajando mais na adoração e na oração. Olha o que diz aí Apocalipse 5:8. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa, adoração, e uma taça de ouro cheia de incenso, que são as orações dos santos. Então nós veremos um mover de adoração e oração crescendo. As pessoas se envolverão no movimento de adoração e oração cada vez mais, antes da vinda do Senhor. Oitava tendência é uma provisão sobrenatural. A igreja vai experimentar uma provisão sobrenatural na área de comida, de água, de recursos. Por quê? Aqui já entra a realidade, porque a igreja vai experimentar a perseguição. Como a igreja será perseguida, nós experimentaremos provisão sobrenatural do Senhor. Claro que o Senhor não vai deixar seus servos morrerem de fome. Ah, mas quem não receber a marca do anticristo não compra nem vende. Claro que você não vai querer receber, porque senão o teu destino já está selado. Você vai estar do lado do anticristo. Então a gente vai recusar. Ok, então vocês não compram e nem vendem. Então Deus trará
provisão sobrenatural. Deus fará como fez com Elias, trazendo corvos para trazer carne, uma viúva para sustentar o profeta, multiplicação na panela. Por isso já começa a fazer a tua hortinha em casa, né? Cultiva já em casa umas plantinhas, já vai se acostumando, né? Deus vai mandar provisão sobrenatural. Olha aí o versículo de Miqueias 7:5. Eu lhes mostrarei maravilhas, milagres, como nos dias da tua saída da terra do Egito. O povo de Deus experimentou provisão sobrenatural. Nona e penúltima tendência, a gente vai terminar aqui. Orientação sobrenatural. Não só provisão, mas nós receberemos orientação sobrenatural de Deus. O que é isso? Revelação profética. Deus vai abrir nossos olhos, a nossa sensibilidade aumentará. Deus vai nos orientar com relação à nossa segurança. Por exemplo, Deus vai dizer: Rosivaldo, não vai ali, não entra ali. Ele diz: Senhor, orientação sobrenatural. Aí ele vai dizer: Camila, sai agora porque uma bomba vai cair aqui. E você obedece e sai. Vai ser assim. Orientação sobrenatural. O Espírito Santo vai nos guiando com relação à segurança, com relação à nossa família, com relação... É porque vocês estão pensando que eu estou vendo muito filme, né? Não, eu estou lendo Apocalipse. Em Apocalipse diz que vai ser assim. Aquelas cenas de filmes apocalípticos, né? Com os zumbis na rua, The Walking Dead, né? É mais ou menos parecido que vai acontecer. E Deus vai estar nos guiando em meio às tragédias e às catástrofes. Provisão sobrenatural, orientação sobrenatural e, por último, proteção sobrenatural. É porque aí eu não tive tempo de editar, a letra ficou muito pequena, mas a 10ª tendência é proteção sobrenatural. Como eu falei, o povo de Deus foi protegido no Egito, na terra de Gósen, bolsões de misericórdia. O Mike Bickle, ele diz o seguinte, que algumas igrejas se tornarão centros de avivamento nessa época. As pessoas vão dizer assim: vamos para tal lugar, porque em tal lugar tem uma igreja, tem um povo que está lá adorando e servindo a Jesus. Serão lugares de proteção sobrenatural. Amém? Então, queridos, eu queria que a gente nesse momento orasse. Porque essas palavras não podem ser palavras que soem aos teus ouvidos como fantasiosas. Porque algumas pessoas ouvem: será que isso vai acontecer mesmo? Né? Desse jeito aí. Bom, nós somos literais. Nós interpretamos a Bíblia literalmente. Então, Apocalipse não é um livro para ser apenas interpretado simbolicamente. Porque tem gente que interpreta Apocalipse só na simbologia e elimina todo o caráter literal do livro. Mas eu quero te dizer, há coisas no Apocalipse que acontecerão literalmente. E se nós entendemos pelas Escrituras que nós enfrentaremos a tribulação e a grande tribulação, então nós temos que estar preparados. Eu me sinto aqui, sabe como? Como alguém que está preparando uma tropa para uma grande guerra. Como alguém que está instruindo, como alguém que está abrindo os olhos, dando instruções e dizendo que não podemos estar indiferentes, dormindo, acomodados. O nosso futuro será glorioso, mas será desafiante. O futuro da igreja será maravilhoso, cheio de glória, cheio do Espírito, mas para alguns serão pegos de surpresa. Muitos crentes se ofenderão, muitos crentes desistirão, muitos crentes apostatarão da fé, irmãos. Muitas pessoas. Vai ser um tempo de angústia para o mundo. E muitos abandonarão o Senhor. Então eu quero que
essas palavras te preparem, que você tenha um coração aquecido, não um coração medroso, covarde. Deixa eu te dizer, nossos irmãos no Oriente, hoje, viu? E ainda não é nem a grande tribulação. Nossos irmãos hoje no Oriente estão sendo mortos, estão sendo perseguidos. Muitos estão escondidos em cavernas. Gente que perdeu a família. Nossos irmãos. A igreja perseguida na Coreia do Norte, como vocês viram aqui meses atrás. Irmãos no Oriente Médio, nos países muçulmanos, nos países hinduístas, nos países budistas, estão morrendo. Então isso já está acontecendo. A igreja do Oriente é uma igreja corajosa. A igreja do Oriente é uma igreja com garra. A igreja do Ocidente precisa se preparar. A igreja do Ocidente somos nós, mas muitas vezes nós estamos acomodados, acovardados. E olha que nós vivemos num país ainda de terceiro mundo. Ainda tem muita dificuldade aqui no Brasil. Eu imagino a igreja dos Estados Unidos, onde tem tudo. Eu imagino a igreja na Europa como não está. Porque eles têm tudo, têm riqueza, têm tudo. Tudo perfeito, tudo acontece maravilhosamente. Estradas boas, saúde boa, educação boa. Isso faz com que a igreja se acomode. Mas a igreja do Brasil está nessa tendência também. Mas eu creio que o Espírito Santo está soprando. E Ele está nos sacudindo, amém? Então levanta a tua mão, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui estudando o tempo dos fins dos tempos, os últimos dias, com um propósito. Como um propósito, que o nosso amor por Jesus aumente, que o nosso amor pelo noivo aumente, que nós nos preparemos para ser a igreja gloriosa, sem mancha, sem mácula, sem ruga, a igreja que vai se encontrar com Jesus para reinar nessa terra. Senhor, eu peço, Senhor, que essas palavras, Pai, que estão sendo ministradas nesses estudos a partir de agora, despertem o nosso coração, sacudam o nosso coração, nos leve a um mover de adoração e oração, nos leve a um mover de santidade, nos leve, Senhor, a uma vida mais entregue, uma vida mais devotada ao Senhor. Eu oro, Deus, para que o estudo dos últimos dias desperte em nós o amor, o fascínio, a devoção por Jesus. Nós oramos pelo CCA especificamente. Eu coloco meus irmãos diante do Senhor, coloco minha vida, coloco os pastores, supervisores, líderes dessa igreja. Senhor, que o Senhor possa nos sacudir, que o Senhor possa aquecer o nosso coração. Fora toda indiferença, toda frieza, toda acomodação. Nós queremos ser uma igreja, Senhor, que se posiciona diante do Senhor, como a noiva do Cordeiro. Ensine-nos, Senhor, o paradigma da noiva, em nome de Jesus. Antes de encerrarmos, ore com alguém, ore com seu irmão, à direita ou à esquerda. Diga: Senhor, prepara-nos para os últimos dias, adestra-nos para os últimos dias. Um novo som em toda a terra está se levantando. O Espírito e a noiva se uniram em uma mesma canção. Oh, Maranata, Maranata. Então desperta tu que dormes, levanta-te e vai para o deserto, prepara o caminho. Então desperta tu que dormes, levanta-te e vai sacode-nos do sono, para o deserto, sacode-nos do sono da indiferença. Prepara o caminho. O tempo é urgente, a hora está chegando, e um novo som em toda a terra está se levantando. O Espírito e a noiva se uniram em uma mesma canção.
sente que ainda há sono, que ainda há acomodação, levanta a tua mão, vamos orar. Vamos orar. Vamos pedir, Senhor, tira-nos do sono profundo. Tira-nos, agora é hora de despertarmos. Agora é hora de despertarmos. Agora é hora de despertarmos do sono. Já chegou a hora. Já chegou a hora. Já chegou a hora de despertarmos. Senhor, sacode-nos, sacode-nos. Tira-nos da letargia. Tira-nos da acomodação. Tira-nos da acomodação. Tira-nos da passividade. Tira-nos, Senhor, da criança. Nós queremos um coração aquecido pelo noivo. Jesus está voltando. Eu sinto que nós devemos ter um tempo de oração por aqueles que quiserem. Nós não vamos ter os grupos de setor. Vou fazer diferente hoje. Jesus está voltando. Nós não vamos ter os grupos de setor. Se você precisar pegar a folha da célula, procura rapidinho o teu supervisor. Ele vai te entregar. Você entrega o envelope da sua célula. Mas nós não vamos ter os grupos de setor. Nós vamos ter um tempo mais de oração. Aí você fica à vontade. A gente está agora trabalhando assim. Se você quiser ficar, você fica. A gente vai orar. A gente vai gastar um tempo de oração, né? Se você, no final, né, se você disser, não, agora eu preciso ir, então você vai ficar livre, ok? Mas se você quer, e essa canção que nós estamos cantando é do ministério que vai estar aqui na Geração Fire. Sangue e Cruz canta essa canção. Então nós vamos estar orando nesse momento, né? Se você é líder, precisa entregar o envelope, pegar a folha da célula, vai lá no teu supervisor rapidinho. Mas vamos orar. Não quero perder esse momento, né? E se você precisa voltar à sua casa, você está liberado. Mas nós vamos ter um tempo agora de adoração e nós vamos estar orando. Maranata, 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 vem, Senhor Jesus. Maranata, vem, Senhor Jesus. Maranata, Maranata, nós clamamos o Espírito